da Páscoa, em que nós já estamos caminhando para o fim desse tempo litúrgico, e a palavra de Deus vai nos preparando para o Pentecostes, para o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e começou a direcionar a igreja. Hoje nós temos no Evangelho a leitura do último discurso de Jesus, na última ceia. E é interessante pegarmos um pouquinho do contexto, porque Jesus, após lavar os pés dos discípulos, começa a anunciar uma série de coisas, dentre elas, que um dos discípulos trairia ele. Judas iria trair Jesus, e aí, essa hora, Jesus já havia falado isso. Também ele anuncia a traição de Pedro. Pedro que iria negar Jesus. É o versículo logo imediatamente anterior a esse que nós lemos. Diante disso tudo, dessa confusão total, a palavra de Deus, ela nos apresenta Jesus que diz aos apóstolos: não se perturbe o vosso coração. Isso parece um pouco estranho, porque diante de uma realidade em que o coração naturalmente se perturbaria, Jesus anuncia: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. E aí Jesus fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou para preparar-vos um lugar. Para quem ouve assim hoje em dia e não conhece muito da cultura judaica, isso parece, alguma coisa que pode passar despercebido. Jesus vai embora e depois vai voltar. Parece ser assim, mas não é muito bem dessa forma. Aqui Jesus ele faz referência ao rito do matrimônio judaico, onde o noivo iria até a noiva, trataria com a família da noiva, acertaria o dote, pagaria o dote, e ali os dois já haviam sido prometidos um ao outro. O noivo voltaria para a casa do seu pai, lá arrumaria um lugar para ficar com a sua noiva, e a noiva ficaria esperando o noivo chegar. O noivo chegaria em carreata, em festa, durante a noite, esperando a noiva estaria, e quando os dois se encontrassem, o noivo levaria a esposa para casa, e ali os dois teriam a noite de núpcias. Jesus trata disso. Já na última ceia, ao entregar o seu corpo e o seu sangue no altar, pela Eucaristia, já inicia ali o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo não inicia apenas na cruz, mas ele se inicia no cenáculo, onde Jesus se entrega aos apóstolos na espécie do pão e do vinho. Ou seja, Jesus havia já pagado o dote pela sua esposa, a igreja. E agora ele fala: eu vou preparar um lugar para vós na casa de meu Pai. E onde é a casa do Pai? A casa do Pai é o céu. O céu que não é apenas um lugar onde a gente encontra anjinhos voando, bem bonitinho, aqueles anjinhos gordinhos, barroco, igual esse aqui que tem aqui embaixo. Não é assim, não. O céu é, na realidade, onde Deus habita, onde há a presença de Deus, onde há a presença de Deus, a santidade, onde há a presença de Deus, a perfeição, onde há a presença de Deus, a plenitude, e esse é o lugar onde é a morada de Deus. Mas parece estranho, porque mais à frente Jesus vai falar: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Se Jesus vai e voltará no final dos tempos, como acontece isso? Pela força dos sacramentos, Cristo está presente na sua igreja, sobretudo presente do nosso coração. Quando nós recebemos a graça do batismo, somos filhos de Deus de fato, e Deus habita dentro de nós.
É aquela tensão que existe na teologia do já e ainda não. Acontece já no nosso coração o céu. Dentro de nós o céu já começa a existir. A realidade que iremos viver no futuro, na vida futura, nós já devemos vivê-la aqui na terra, no hoje e no agora. Viver o hoje e o agora, o céu, ou viver o hoje e agora, o inferno. Viver no hoje e no agora, na presença de Deus, tendo a consciência que Ele habita em mim, que Ele faz morada em mim, e que a sua morada faz grandes coisas dentro de mim, no meu coração, na minha vida, na realidade que eu vivo. Por isso, a segunda leitura de hoje começa de uma maneira interessante. Aproximai-vos do Senhor. Aproximai-vos do Senhor é de fato aproximar da sua vida, deixar que a vida do Senhor transforme a nossa vida, de tal maneira que a nossa vida seja reflexo do céu aqui e agora. Ou seja, o céu começa na nossa existência hoje. Hoje começa o céu. E aí, o apóstolo, um pouco perdido, talvez, parece também com a gente, pergunta, mas como nós sabemos para onde o Senhor vai, se nós não conhecemos o caminho? E Jesus diz, eu sou de fato o caminho, a verdade e a vida. O que isso quer dizer? Jesus, Ele é o caminho certo, a direção certa. Jesus é a verdade plena, não meia verdade. Ele é a verdade total. Jesus é a vida. Não apenas a vida que nós temos assim biológica, né, que às vezes está meio capenga, com uma dor nas costas, outra ali, não. Mas Ele é a vida plena, a vida em plenitude, a vida que não passa. Portanto, quem se aproxima de Jesus, quem tem uma vida ligada à vida de Jesus, ressuscitado para sempre, tem certo o caminho, a verdade e a vida. Isso nós só conseguimos manter com a nossa vida de oração, com a nossa vida de intimidade com Deus. E aí a gente pode afirmar isso que Jesus coloca como imperativo, né? Não se perturbe o vosso coração. Nós vemos na primeira leitura de hoje um problema na igreja. Alguns estavam sendo assistidos, outros não estavam sendo assistidos. As viúvas de origem grega reclamavam das viúvas de origem hebraica. Nada diferente do que a gente tem hoje, né? A gente preserva a tradição direitinho, né? Todo mundo reclamando, acontece do mesmo jeito. Diante disso, dessa realidade, nós vemos a postura da igreja que age com o coração firme em Deus, que age com o coração guiado pelo Espírito Santo. Diante disso, talvez eu e você poderíamos ter tomado algumas atitudes precipitadas, não é verdade? Não está sendo assistido, vamos dobrar aí o horário de atendimento, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas diferente. A igreja ouve o Espírito Santo e aprende a ouvir do Senhor o que Ele quer, a dar soluções aos seus problemas de acordo com o Senhor que os orienta. Aí sim, o nosso coração não se aflige por pouca coisa. Quantas coisas, quantas vezes na nossa vida, na nossa caminhada, nós nos afligimos por pouca coisa. Quantas vezes nós nos afligimos e criamos uma confusão, um caos aqui dentro, talvez por uma coisinha pequenininha, que a gente transforma em um caos enorme. Quantas realidades que nós vamos pensando assim, nossa, isso vai me engolir, mas no fundo não é tão assim, né? Quantas coisas que talvez por meio da murmuração, por meio da reclamação, que a gente vai se juntando com outras pessoas também que estão meio machucadas, meio ferida, e aí a gente sai daquela conversa mais ferido e mais machucado do jeito que entrou.
Se a gente cultiva isso dentro de nós, nosso coração vai ficar perturbado, não tem jeito. Se você cultiva perturbação, vai ter perturbação, não tem como cultivar paz. Queridos irmãos, é preciso permanecer em Deus até aqui dentro. Não digo permanecer em Deus fora. Às vezes a gente está com um tercinho na mão, rezando, quebra até o pescoço, né? Aquela quebrada de pescoço piedosa. Mas dentro do coração está uma bagunça. É preciso deixar que o Espírito Santo organize as coisas aqui dentro, para que possamos, de fato, não perturbar o nosso coração com pouca coisa. E, às vezes, a gente reclama de tanta coisa, mas tem gente que tem problema pior que a gente. E nós vemos uma paz, uma serenidade, uma confiança em Deus. Será por quê? Porque confia no Senhor. Porque reconhece nele e sabe permanecer nele. Permanecer junto com ele. E por mais que eu não saiba, eu não sei qual caminho ir agora, para a direita, para a esquerda, ter Cristo basta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso basta. E já caminhando para o final, Jesus, ele vai falar uma coisa que talvez escandalize a gente. Quem tem a mim vai fazer as obras maiores do que eu. E aí nós vemos no Evangelho de São João, Jesus que transforma água em vinho, Jesus que anda sobre as águas, Jesus que multiplica os pães, Jesus que cura enfermos, Jesus que ressuscita morto. Eu acho que ninguém aqui já multiplicou pão, né? Se você multiplicou pão, faça isso para a gente conseguir, né, vender pão, alguma coisa assim. Eu acho que ninguém aqui transformou água em vinho. Se você fizer, a gente também aceita, melhor que a gente não precisa comprar vinho para missa. Eu acho que ninguém aqui ressuscitou um morto. Não tente fazer, porque eu acho que você vai se dar mal, tá? Mas tudo isso que Jesus fez, um dia acabou. Ninguém vê Lázaro andando pela rua aí, vê? Ninguém ainda tem um pouquinho do vinho que Jesus transformou água em vinho. Tem? Se tentarem te vender, estão te enrolando, tá bom? Não compra. Ninguém tem um pedacinho do pão que Jesus multiplicou. Não tem. Ninguém vê Jesus andando sobre as águas, vê? Não. Mas temos até hoje Jesus presente num pedaço de pão no altar, ao Padre falar: enviai o vosso Espírito, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. E isso permanece para sempre, até o final dos tempos. Mas temos hoje o perdão dos pecados por apenas uma palavra: eu te absolvo dos teus pecados. E isso é maior do que qualquer cura física. E isso permanece para sempre. Mas temos hoje a força do Espírito Santo que transforma corações endurecidos. E talvez você sabe, quando está fazendo um exame de consciência, que você não é lá a flor que se cheire assim, e sabe que o seu coração é bem duro. E ainda hoje o Espírito Santo transforma corações. Tudo isso são obras ainda maiores do que todas as obras que Jesus fez, porque Ele fez para que acreditassem nele, naquele tempo. Mas as obras que Ele faz hoje duram para sempre, eternamente, e mudam uma realidade que antes nunca mudaria pela força humana. Deus pode transformar esse pedaço de pedra em Filho de Deus. Olha que grande graça. E aí nós temos na segunda leitura de hoje, São Pedro que fala: vós sois sacerdotes, oferecem sacrifícios espirituais a Deus. Saber transformar o que acontece na nossa vida, as nossas aflições, aquilo que perturba nosso coração, em verdadeiro sacrifício de louvor. Isso sim é um grande milagre, isso sim é grande coisa, isso sim é grande graça. E nós vimos na primeira leitura de hoje que grande número de sacerdotes se converteram. Ou seja,
o que antes era difícil de acreditar, agora acontece porque é obra do Espírito Santo, é o Senhor quem faz. Queridos irmãos, no final dessa Páscoa, já iniciando o tempo comum, nas próximas semanas, com a força, com a festa de Pentecostes, peçamos isso ao Senhor, de ter um coração verdadeiramente transformados pelo Senhor, todos os dias. A transformação não é de um dia para o outro, né? Aceitei Jesus, pronto, acabou. Não, não é assim. Mas é uma transformação diária, luta após luta, vitória após vitória, derrota após derrota. Mas com a força do Espírito Santo, deixar que Ele transforme todas as coisas, colocando aquilo que temos como verdadeiros sacerdotes no altar do Senhor, junto do sacerdote que oferece o sacrifício perpétuo e faz uma obra que é para sempre. O Cristo que no altar se revela, se manifesta e está presente com aquilo que ofertamos, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com as nossas dores. Que nessa semana o Espírito Santo possa te fazer abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos e permanecer no Senhor. Não aflige o vosso coração. Permaneça com Deus, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.